A vibração de sentir como se já fosse seu é o que lhe vai trazer prosperidade. Isso acontece com muita gente antes de tudo mudar, e quase sempre a pessoa não percebe. Ela interpreta esse estado como fracasso, atraso, castigo ou incompetência pessoal. Começa a se comparar, a se cobrar, a achar que perdeu tempo demais ou que tomou decisões erradas. O mundo externo não confirma nada de novo. Então a mente busca explicações no passado. Mas o que está acontecendo não tem relação com o erro. Tem relação com transição. Quando tudo parece travado, algo interno já começou a se mover. Só que esse movimento não é visível. Ele não gera resultados imediatos, não cria provas externas, não traz aplausos nem validação. É um ajuste silencioso, quase imperceptível, que acontece no nível da percepção. A pessoa começa a perder o interesse por coisas que antes faziam sentido. Conversas parecem vazias. Objetivos antigos já não empolgam. Até conquistas que antes seriam celebradas agora soam neutras. Isso confunde. E a confusão gera ansiedade. No cotidiano, isso se manifesta de forma simples. A pessoa sente dificuldade de se motivar com tarefas que sempre fez. Não porque está cansada, mas porque algo dentro dela já não responde ao mesmo estímulo. Ela começa a imaginar cenários diferentes, mas logo se repreende, achando que está fantasiando demais. Começa a pensar em possibilidades maiores, mas logo se freia, dizendo a si mesma que ainda não é hora. Vive uma espécie de tensão interna entre o que já não serve e o que ainda não chegou. Esse intervalo é desconfortável porque não oferece referências claras. A mente gosta de certezas, de etapas bem definidas, de causa e efeito visível. Mas nesse momento específico, o efeito ainda não pode aparecer, porque a causa está sendo reorganizada. E essa reorganização não acontece no ambiente, nem nas circunstâncias, nem nas oportunidades. Ela acontece na forma como a pessoa se enxerga dentro da própria vida. É aqui que surge uma sensação curiosa, a impressão de que algo está próximo, sem saber exatamente o que. Não é expectativa empolgada, é mais sutil. É como se o corpo soubesse antes da mente. A pessoa não consegue explicar, mas sente que continuar vivendo da mesma forma não faz mais sentido, mesmo sem ter um plano claro de mudança. Isso não é sinal de instabilidade, é sinal de maturação interna. O problema é que quase ninguém foi ensinado a reconhecer esse estágio. Desde cedo, aprendemos que primeiro vem o esforço visível, depois o resultado. Primeiro a ação, depois a recompensa. Primeiro a conquista, depois o sentimento. Mas há momentos na vida em que essa ordem se inverte. Primeiro surge um estado interno diferente, depois a percepção muda e só muito depois o mundo externo se reorganiza para refletir isso. Quando esse estado interno começa a se formar, a pessoa ainda não tem nada novo, mas começa aos poucos a se sentir diferente em relação ao que deseja, não como quem sonha, mas como quem reconhece. Existe uma diferença sutil entre desejar algo e sentir familiaridade com aquilo. O desejo carrega distância. A familiaridade carrega proximidade. E esse deslocamento interno acontece antes de qualquer mudança concreta. É comum, nesse período, a pessoa se pegar pensando: se minha vida fosse diferente, eu agiria assim. Ou, se eu estivesse em outra condição, eu pensaria dessa forma. Mas o que ela não percebe é que esse pensamento já é um ensaio interno. É a mente experimentando um novo lugar antes do corpo chegar lá. Não se trata de fingir, trata-se de adaptação. Aos poucos, a pessoa começa a reagir de maneira diferente às mesmas situações. Coisas que antes geravam medo, agora geram cautela. O que antes paralisava agora apenas exige atenção. O que antes parecia impossível, agora parece distante, mas alcançável. Nada mudou fora, mas a leitura interna mudou. E essa mudança de leitura
altera o campo de decisões, mesmo que de forma quase invisível. Nesse ponto, muitas pessoas se sabotam. Elas sentem esse ajuste interno e tentam forçar resultados externos imediatos, como se precisassem provar para si mesmas que não estão paradas. Quando não conseguem, se frustram ainda mais. Mas esse estágio não pede aceleração, pede compreensão, pede silêncio interno, pede tempo. É aqui que nasce algo fundamental, embora pouco compreendido, a vibração de sentir como se já fosse seu. Não no sentido de ilusão ou auto-engano, mas no sentido de alinhamento interno. Quando a mente começa a se acostumar com uma realidade antes que ela exista fisicamente, o corpo começa a agir com menos resistência. As escolhas ficam mais naturais. As decisões deixam de ser reativas. A ansiedade diminui, mesmo sem respostas claras. Esse sentir não é euforia, não é entusiasmo exagerado. É uma calma estranha, como se a pessoa estivesse se preparando para algo sem saber exatamente o quê. Uma calma que convive com incerteza, mas não com desespero. Uma confiança que ainda não se apoia em fatos, mas também não depende deles. Esse estado interno costuma ser confundido com acomodação, mas é o oposto. Ele é uma reorganização silenciosa da identidade. A pessoa deixa pouco a pouco de se enxergar como alguém que corre atrás e começa a se perceber como alguém que se posiciona. E essa mudança de posição interna altera completamente a forma como a realidade responde mais adiante. Nada disso acontece de um dia para o outro e por isso passa despercebido. Mas esse intervalo, esse espaço aparentemente vazio, é onde a prosperidade começa a ser construída de verdade. Não como dinheiro ainda, não como oportunidade ainda, mas como coerência interna. Existe um padrão invisível acontecendo aqui, e ele sempre vem antes das mudanças externas. Se em algum nível você reconhece esse momento na sua vida, não como algo místico, mas como algo silenciosamente real, talvez valha a pena observar com mais gentileza o que está se reorganizando dentro de você, em vez de lutar contra a sensação de pausa. Há um ponto nesse processo em que a pessoa começa a estranhar a si mesma, não de forma negativa, mas como quem percebe que algo mudou por dentro sem pedir permissão. As reações já não são automáticas, as respostas não saem no impulso. Existe uma pausa entre o estímulo e a reação. E essa pausa incomoda porque não era comum antes. É nesse espaço silencioso que muita coisa está sendo reorganizada. Antes, a mente reagia rápido porque vivia tentando sobreviver. Resolver, correr, compensar, provar, alcançar. Agora, sem perceber, ela começa a operar em outro ritmo. A urgência diminui, a comparação perde força. O desespero de chegar logo vai ficando mais fraco. E isso assusta, porque a pessoa foi ensinada a acreditar que, se não estiver sempre pressionada, algo está errado. Mas não está. O que está acontecendo é uma mudança sutil de identidade. A pessoa começa a sair do estado de busca constante e entra, ainda que timidamente, em um estado de reconhecimento interno. Não é que ela ache que já tem tudo, é que pela primeira vez ela não se sente distante de tudo. Existe uma diferença enorme entre querer algo que parece longe e se sentir em processo de aproximação, mesmo sem evidências externas. No dia a dia, isso se manifesta de forma quase banal. A pessoa passa a se permitir escolhas que antes não se permitia. Não por arrogância, mas por coerência. Ela começa a dizer, isso não faz mais sentido para mim, sem sentir culpa. Começa a recusar situações que drenam energia, mesmo sem saber exatamente o que virá no lugar. Isso não é perda, é liberação de espaço. A mente, nesse estágio, começa a ensaiar uma nova relação com o futuro. Antes, o futuro era visto como algo que precisava ser conquistado com esforço excessivo ou sorte improvável.
Agora, ele começa a ser percebido como algo que está sendo preparado internamente. Não há garantia, não há certeza, mas há uma sensação crescente de alinhamento. É aqui que muitos confundem esse processo com imaginação ou autoengano. Mas há uma diferença clara entre fantasiar e sentir familiaridade. Fantasia é fuga, familiaridade é ajuste. Quando a pessoa começa a se sentir confortável com a ideia de prosperidade, mesmo sem vivê-la ainda, isso não significa que ela esteja se iludindo. Significa que sua mente está deixando de rejeitar essa possibilidade. Durante muito tempo, a prosperidade foi percebida como algo distante, reservado a outros, condicionado a fatores externos, pessoas certas, momentos ideais. Nesse novo estado interno, ela passa a ser percebida como algo possível, compatível, coerente com quem a pessoa está se tornando. E isso muda tudo. Não muda o saldo bancário imediatamente, não muda as circunstâncias de um dia para o outro, mas muda a postura interna com a qual a pessoa atravessa a vida. E postura interna precede resultado. Nesse estágio, decisões começam a surgir de forma menos emocional e mais intuitiva. Não aquela intuição dramática, mas uma clareza tranquila. A pessoa sente quando algo não está alinhado. Sente quando uma oportunidade não é para ela, mesmo parecendo boa. Sente quando algo merece paciência, mesmo que a ansiedade queira agir. Essa sensibilidade não surge do nada. Ela nasce quando a mente para de operar apenas no medo. É curioso perceber que quanto mais esse alinhamento interno se fortalece, menos a pessoa sente necessidade de convencer os outros. Ela não precisa explicar seus movimentos, nem justificar suas escolhas. Existe uma confiança silenciosa que não depende de aprovação. E isso, por si só, já é um sinal de mudança profunda. Nesse ponto, o sentir como se já fosse seu começa a se consolidar. Não como afirmação verbal, não como repetição mecânica, mas como estado interno. A pessoa passa a se comportar com mais respeito por si mesma. Passa a cuidar melhor do tempo, da energia, das relações. Não porque leu isso em algum lugar, mas porque algo dentro dela já não aceita menos. Esse sentir é discreto. Ele não grita, ele não exige provas, ele apenas ajusta. E quanto mais a pessoa permanece nesse estado, sem tentar apressar o processo, mais natural se torna a transição. O mundo externo começa lentamente a responder de forma diferente. Pessoas surgem, ideias aparecem, situações se reorganizam. Não como mágica, mas como consequência. É aqui que vale uma observação importante. Esse padrão não é novo. Ele já foi percebido, estudado e descrito por pessoas que observaram o comportamento humano por décadas. Um desses observadores foi Napoleon Hill, não como alguém que oferecia fórmulas rápidas, mas como alguém que percebeu um elemento comum em trajetórias de realização. A mudança interna sempre antecede a materialização externa. Hill observou que pessoas que alcançavam prosperidade duradoura não começavam acreditando por força de vontade. Elas começavam sentindo coerência interna com aquilo que desejavam construir. Esse sentimento moldava decisões, hábitos, reações e principalmente a forma como elas se posicionavam diante das oportunidades. Não se tratava de pensar positivo, tratava-se de pensar alinhado. E alinhamento não se força, ele se permite, ele supre. Quando a pessoa entende isso, algo se acalma dentro dela. Ela para de interpretar o momento atual como atraso e começa a enxergá-lo como preparação. Para de se culpar por não estar onde gostaria e começa a reconhecer que já não é mais quem era antes. Esse reconhecimento muda a relação com o presente. Talvez esse seja o ponto mais importante de todo o processo. Perceber que a sensação de estagnação não é ausência de movimento, mas movimento interno sem plateia. Um ajuste silencioso que, quando respeitado, evita rupturas bruscas mais adiante. Se você se encontra nesse estágio,
Talvez a pergunta não seja por que nada está acontecendo, mas o que está sendo reorganizado em mim para que o próximo passo faça sentido. Às vezes, essa simples mudança de olhar já traz mais clareza do que qualquer resposta imediata. Existe um momento em que a pessoa percebe algo com bastante nitidez, embora não consiga explicar em palavras. Ela entende internamente que forçar não combina mais com quem ela está se tornando. Aquela urgência antiga que empurrava decisões, que criava ansiedade constante, que fazia qualquer silêncio parecer perda de tempo, começa a desaparecer. No lugar dela surge uma atenção diferente, mais presente, mais consciente, menos reativa. Isso não significa que a vida ficou fácil. Significa apenas que a pessoa mudou a forma de se posicionar diante dela. Quando esse alinhamento interno se consolida, o mundo externo começa a ser observado com outros olhos. Problemas continuam existindo, mas deixam de ser interpretados como sinais de incapacidade pessoal. Desafios surgem, mas não carregam mais o peso da ameaça. A pessoa passa a perceber que nem tudo que exige esforço é sofrimento, e nem tudo que causa desconforto é um aviso para desistir. Nesse estágio, algo muito sutil acontece. A mente para de pedir permissão para se imaginar em uma realidade melhor. Antes, qualquer pensamento de prosperidade vinha acompanhado de culpa, medo ou descrença. Agora, ele surge de forma neutra, natural, sem euforia, sem negação, apenas como uma possibilidade coerente com o novo estado interno. É exatamente aqui que o sentir, como se já fosse seu, se torna um estado contínuo, não um exercício pontual. Não é algo que a pessoa faz, é algo que ela habita. Ela não precisa repetir frases, nem se convencer de nada. Suas escolhas começam a refletir esse sentir de forma espontânea. O cuidado com o tempo, com as palavras, com os compromissos, com os próprios limites, se intensifica. Essa postura cria um campo interno diferente. E campos diferentes produzem respostas diferentes. Quando a pessoa muda a forma como se percebe, muda também a forma como é percebida. As conversas ganham outro tom. As oportunidades aparecem de maneira mais orgânica. As relações se reorganizam. Algumas se afastam, outras se aproximam. Não por esforço, mas por compatibilidade. O que não combina mais vai se tornando desconfortável por conta própria. É importante entender que prosperidade, nesse contexto, não começa como dinheiro. Ela começa como estabilidade interna, como clareza, como sensação de pertencimento à própria vida. O dinheiro, quando vem, apenas ocupa um espaço que já estava preparado. Quando vem antes disso, costuma desorganizar. Quando vem depois, costuma sustentar. Napoleon Hill observou algo semelhante ao longo de suas análises. Ele percebeu que pessoas que alcançavam realizações consistentes tinham algo em comum. Elas já se comportavam internamente como quem estava em expansão antes que essa expansão fosse visível. Não por arrogância, mas por alinhamento. Não por fantasia, mas por familiaridade. Hill entendeu que o sentimento precede a forma, que a consciência prepara o terreno, que a realidade externa responde à identidade interna. Identidade não muda da noite para o dia. Ela se ajusta aos poucos, em silêncio, muitas vezes sem testemunhas. Por isso esse processo é tão solitário e ao mesmo tempo tão poderoso. A pessoa atravessa um período em que parece que nada acontece, quando na verdade tudo está sendo organizado no lugar certo. Quando essa compreensão se estabelece, algo se dissolve. A necessidade de lutar contra o presente. A pessoa passa a olhar para a própria vida com mais gentileza. Entende que o agora não é um erro a ser corrigido, mas uma etapa a ser atravessada com atenção. Isso traz calma. E a calma, nesse estágio, é um sinal de maturidade interna.
Sentir como se já fosse seu não é ignorar a realidade. É parar de se definir por ela temporariamente. É agir com mais consciência, mesmo sem garantias. É sustentar uma postura interna coerente, mesmo quando o ambiente ainda não confirmou nada. É confiar no processo sem precisar romantizá-lo. É aceitar que algumas respostas não chegam como palavras, mas como ajustes silenciosos de comportamento e percepção. Talvez ao olhar para a sua vida agora, você consiga perceber pequenos sinais dessa reorganização. Não como promessas, mas como mudanças sutis. Menos pressa, mais discernimento, menos comparação, mais presença. Esses sinais não anunciam o fim do caminho, mas indicam que o terreno já não é o mesmo. E se há algo que vale ser levado como reflexão, é isso. Quando a sensação interna muda, mesmo sem provas externas, não é a vida que está enganando você. É você que está sendo preparado para responder de outra forma quando a vida responder. Se fizer sentido, observe esse momento com mais atenção. Não para acelerar nada, mas para reconhecer que, talvez, o que parecia estagnação era apenas o início de um realinhamento profundo. Esse entendimento, por si só, já muda tudo.